Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve enxadristas! Estamos aqui para a aula número 9 do nosso curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional. Essa partida é jogada entre Esquembres de Brancas contra Eugênio Torre de Pretas no ano de 1982. O tema dessa partida é o pensamento profilático. Peço que vocês analisem esta posição, jogam as pretas. Tentem encontrar o melhor lance para as pretas. Por favor, pause o vídeo e já voltamos. Muito bem, espero que vocês tenham analisado essa interessante posição. É bom responder, a gente está no meio jogo, está no final, bem, o número de peças é reduzido, né? Então, nós estamos num final, podemos dizer que é um final. Entretanto, como tem uma peça pesada, e nem sempre, né? Nem sempre, mas na maioria dos casos, quando você tem uma peça pesada, como a dama, que é a peça mais forte, tem que se ter cuidado com a segurança do rei. Então, apesar de ser um final, aquela característica do rei mais ativo, né? Aqui não funciona tanto. O importante aqui é a segurança do rei, né? Muito bem. Vamos começar fazendo aquela avaliação a partir dos 5 elementos. A posição do rei, ela é basicamente segura, tanto o rei branco quanto o rei preto, né? E num possível final também não há uma vantagem de um rei em relação ao outro, o material está igual. A atividade das peças. Aí sim, a atividade das peças está muito claro, né? Que as peças pretas têm uma peça muito mais ativa, e não é uma peça qualquer, é a peça mais forte. A dama preta é muito mais ativa que a dama branca, tá? Isso é uma vantagem, com certeza, aqui para as pretas, né? A estrutura de peões, já podemos destacar que o peão de B3 é uma debilidade, é um peão que não pode ser defendido por outro peão, e a dama preta já está, inclusive, atacando esse peão, escravizando, de certa forma, a dama branca nesta defesa, né? Muito bem. E a questão do tempo, eu acredito que nessa posição também é relevante, porque como tem uma peça pesada, né, que pode a qualquer momento ativar, se tornar mais ativa, então a questão do tempo é importante para você evitar, né? Que por exemplo, né, uma possibilidade de, aqui no caso da dama branca, se tornar ativa, tá? E vamos agora àquelas 3 perguntas, né, que geralmente podem nos ajudar a encontrar o melhor lance, principalmente do ponto de vista posicional. E se vocês perceberem, as 3 perguntas, elas estão ligadas aqui ao pensamento profilático, às debilidades, que podem ser de peões, de casas, ou a debilidade da posição do rei, né? E o pensamento profilático eu já falei, e a atividade das peças, né? Você melhorar a posição de uma peça, tá? E também fica claro que o nosso curso trabalha, né, com esses módulos, né, de atividade de peças, de pensamento profilático e de debilidades, tá? Então, a primeira pergunta está relacionada ao pensamento profilático. Qual é a ideia do meu adversário? E nesta posição, é esta pergunta que vai nos trazer o melhor lance, tá? Dependendo da posição, o que pode nos trazer o melhor lance pode ser a pergunta: qual a peça que eu posso melhorar? Ou então, onde estão as debilidades? E às vezes também pode ser mais de um elemento combinado, né? 2 ou 3. Para que nós possamos analisar, realmente encontrar ali os segredos, né, entre aspas, da posição que nos levam a jogar um bom lance. Correto? Então, aqui eu vou deixar esse por último, seria a primeira pergunta, mas só por a questão de que a gente já sabe que é o pensamento profilático.
Sobre a questão das debilidades, isso também vai ajudar sim, porque essa resposta é por causa do peão de B3 ali, né, que é a debilidade das brancas, né? Tá atacado, como eu já comentei, né? E qual a peça que eu posso melhorar das pretas? Olha, aqui é difícil dizer, o bispo está bem posicionado, o cavalo também, e o rei também não está mal, né? Então, o que vai nos ajudar é a primeira pergunta. Qual a ideia das brancas? Espero que vocês tenham encontrado, mas se não conseguiram, é importante esse aprendizado, né? Isso que é fundamental, né? A ideia das brancas aqui é jogar dama E2, propondo troca de damas. E se troca as damas, o final está equilibrado, né? E, claro, dama E2 entrega o peão de B3, mas, em compensação, a dama branca entra na casa B5, e aí fica muito ativa, e como eu falei, essa peça é muito forte no ataque, né? Então, o lance correto é A6, tá? Controlando essa casa B5. E agora a dama E2, né? Não faz muito sentido, porque depois que o branco tomar em B3, a dama branca não consegue invadir o campo das pretas pela casa B5, tá? Então, essa é a questão. Bem, a gente pode ver um exemplo aqui. Por exemplo, se as pretas jogassem H6, que é um lance até natural, porque não tem nada muito melhor para fazer, as pretas estão com a dama mais ativa, e de repente o jogador das pretas não percebeu a ideia das brancas, né? Isso acontece bastante, então aí joga um H6 para abrir um suspiro, sempre pode ser útil aí. Mas nesse caso, as brancas jogariam o dama E2. E aí, se dama toma, cavalo toma, o final é equilibrado, né? Com grandes chances de empate, tá? E a vantagem das pretas teria se evaporado, né? Bem, dama E2, as pretas podem tomar o peão de B3, né? Ficar com um peão a mais. Entretanto, nessa posição, dama B5 é muito forte, tá? Porque justamente a dama branca agora fica muito ativa para atacar. A dama é uma peça de ataque, né? Então, uma das possibilidades aqui, nessa posição, e a gente sabe que a dama está ameaçando ali o peão de B7, né? Mas o peão de B7 cai também em A4, né? Mas só a pressão das brancas, ameaçando o dama E8, né? Com ideia depois de fazer uma pressão ali na cravada, o bispo cravado. Então vamos ver esse lance aqui, cavalo D6, tá? Aqui tem até uma variante aqui que seria perdedora, né? Se o branco tomar aqui, seria um grave erro, porque as pretas tomariam com cheque, né? E aí facilmente você troca as damas, já manda um A5, opa, já manda um A5 aqui, né? Criando o peão passado, mesmo que tome. Esse final é facilmente ganho, peão passado, peão de torre logo, que é o pior peão passado de torre, né? Das colunas A ou H, é o pior inimigo, né, do cavalo, né? Então aqui ganha fácil, né? Evidentemente que depois de cavalo D6, o branco tem um lance bem melhor, continua melhorando a posição da dama ali em D7, né? O cavalo preto está atacado, né? Então poderia jogar cavalo C4. As pretas têm um peão a mais, tá? Mas o branco conseguiu algo fundamental, que foi ativar a sua dama. Em muitos casos, é melhor você entregar um peão e ativar suas peças e obter contra-jogo do que ficar ali com material igual, mas numa posição muito passiva. Então, a tendência é que a sua posição piore, né, gradativamente, tá? Então, aqui as brancas não deveriam tomar em B7. Porque dama toma A4, tá com o peão passado ali, né? Peão de A, que as pretas estão ganhas, tá? Não precisa fazer isso. Mas tem um lance muito interessante aqui, que é cavalo F3. Tá? Cavalo F3. Você traz o cavalo para uma posição bem melhor, porque em G1 ele não está fazendo nada de bom, né? Aí você melhora a peça, né? E aqui as pretas poderiam até tentar este plano, ó, bispo F8, com ideia de A6 e B5, criar um peão passado, né? As pretas têm uma maioria na ala da dama. Mas, por incrível que pareça, as brancas aqui têm um plano
para equilibrar o jogo, apesar do peão a menos. Seria assim, bispo C7, vamos ver a ideia das brancas. A6, vamos seguir o plano aqui, né, que eu comentei, para criar um peão passado. Cavalo E5. Cavalo toma. E aqui tem o detalhe, você toma de peão, porque você vai ter a casa D6 para trocar o bispo, e depois de bispo toma, peão captura, fica com o peão passado na sexta fila, e agora já está perigoso o preto perder, e as brancas ganharem, claro, né? Então, por exemplo, aqui se B5, bispo D6 já é ganhador, né? Porque depois de bispo toma, esse peão na sexta vai decidir o jogo a favor das brancas, tá? Então aqui as pretas poderiam tentar equilibrar o jogo com bispo B4, né? Aí poderia seguir aqui um dama E8 cheque, rei H7, dama F7, seria uma possibilidade aqui, né? As pretas podem tentar algum contrajogo com dama C2. Esse bispo D6 não vai tomar esse bispo, né? Bispo é 1 e segundo o computador essa posição está mais ou menos equilibrada, tá? Então veja como é perigoso, né? Aqui você fazer um lance natural H6 e aí você vai, né, ser punido porque você não percebeu a ideia das brancas de entrar em B5, né? Então por isso esse lance é fundamental. A6, tá? Depois de A6, como eu comentei, né? Dama E2 agora não faz menor sentido, porque as pretas tomam o peão, né? Na partida, o Scambres, que está de branca, jogou G4, atacou o cavalo ali, tentou tirar o cavalo dessa casa, mas as pretas têm uma manobra muito boa. Cavalo E7. Bem, o cavalo em G1 está muito mal, então é natural que, né, tente melhorar o cavalo branco. Mas aqui nessa posição, as pretas têm um lance excelente, tá? Bispo D2, com o plano de jogar cavalo C6 e cavalo B4, né? Você vai melhorar muito a posição do cavalo, né? E nesse com o bispo D2 ameaçou, né, ganhar o cavalo branco. Então as brancas seguiram o cavalo G1, cavalo C6, bispo C7, e aí o Eugênio Torres jogou cavalo B4, né? Veja como as peças pretas estão ativas e coordenadas, né? E o rei branco agora está numa posição até mais vulnerável do que o rei preto, né? Bispo A5, porque a ideia é simplificar, né? Jogar bispo, toma cavalo, as pretas jogam bispo, toma bispo, e apesar das pretas continuarem com uma ótima vantagem, né, talvez as brancas possam sonhar ainda com um empate, mas as pretas jogaram com muita precisão aqui, cavalo C2, bispo toma bispo, dama toma, né? E agora nós temos aí um tema tático, né? Um tema tático aqui. E onde tem cavalo, sempre a gente tem que ficar atento, né? Porque pode ter aqueles duplos de cavalo. Então a partida ameaçou F2, né? Ameaçou F2 e ele, na verdade, não tem uma defesa satisfatória. Então ele jogou rei G3. E as pretas arremataram aqui com o cavalo toma E3, né? Por quê? Porque se dama toma dama, cavalo cheque, rei sai, cavalo toma dama, poderia seguir rei E2, né? E as pretas agora já tem 2 peões a mais, estão completamente ganhas, né? Então, depois de cavalo E3, as brancas jogaram dama A3 aqui, mas sem nenhuma ameaça, né? E o ponto F2 está muito fraco, né? Está bastante fraco aqui, né? Então vamos atacá-lo. Cavalo D1 foi o que o condutor das pretas fez, né? Seguiu o cavalo F3, mas depois de dama F2 cheque, rei F4,
pretas jogaram G5 e com este lance, né, as pretas já ganham uma peça, além da posição do rei das brancas ser realmente muito triste. A derrota é inevitável e por isso o Esquembres, que estava de brancas, abandonou. Então esse foi um primeiro exemplo, né, do pensamento profilático. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.